Olá, queridos, graça e paz, sou José Maurício e mais uma vez pelo meu canal do YouTube e também pelo Facebook, estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo sobre a natureza dos dons. Você que viu o módulo 1, já naquele módulo falamos sobre a palavra de sabedoria e a palavra do conhecimento. Hoje nós daremos prosseguimento com o dom da fé, o dom de curas ou dons de cura, Paulo coloca no plural, e o dons de operação de maravilhas. Nós vamos dar continuidade, prometendo em 7 vídeos produzir os 14 dons, ou as naturezas dos 14 dons. Nos aguarde, já voltamos daqui a pouco. Pois bem, dando prosseguimento ao nosso primeiro módulo, vamos ler o que o apóstolo Paulo conclui, ou que o apóstolo Paulo continua em 1 Coríntios capítulo 12, verso 9. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro operação de maravilhas, é a parte A do verso 10. O que é a fé? Esse primeiro dom dessa segunda parte que nós vamos tratar, designando fé. Se você perguntar a uma pessoa se ela tem fé, todos vão dizer que tem fé em alguma coisa. Numa entidade, tem fé em alguma instituição, tem fé em algumas pessoas, mas é desta fé que o apóstolo Paulo está retratando? É esta fé que o apóstolo Paulo quer trazer para nós como dom espiritual? Não. Devemos dividir a fé em dois estágios. O primeiro estágio é chamado de fé primordial. É a fé que eu e você temos para ir à igreja. Quando estamos com muito problema ou com problemas e alguém nos convida, pressupondo que nós não somos cristãos e não conhecemos a Jesus, e esta fé é a minha fé. Porém, quando eu chego na igreja e o pregador ou o mensageiro traz a palavra de Deus, o Espírito Santo, pois é ele quem convence-me do pecado, do juízo e da morte, insere e me convence, mas insere um nível de fé em meu coração que crê que Jesus Cristo existiu, que veio da Virgem, que viveu neste lugar há 2000 anos, ou seja, nesse planeta, morreu na cruz, ressuscitou, está à direita de Deus Pai e quer me salvar. Isso não é uma fé humana. Uma fé humana não percebe, não recebe isso em um culto de 2 horas ou numa mensagem de 40 minutos ou de 1 hora. Isso é uma fé sobrenatural que é injetada pelo Espírito Santo na vida do pecador para ele entender que é aquilo que ele está ouvindo é a realidade. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E no verso 9 o apóstolo Paulo também escreve esse texto, e não vem de obras para que ninguém se glorie, ou seja, não é ato da minha intelectualidade. A fé é uma capacidade de crer no sobrenatural, de confiar que algo muito grande vai acontecer. A fé é a minha capacidade, ou é algo que gera em mim uma capacidade tremenda de observar que coisas grandes, coisas que a minha mente, o meu cérebro não percebem ou leva por um ponto de vista totalmente racional, e nesse sentido é negativo, racional. E a fé faz com que eu creia no sobrenatural de Deus. Sobrenatural é acima. Quando nós pensamos em fé, pensamos em Abraão. Mas vamos entender que a fé de Abraão foi forjada ao longo de 25 anos até Isaac nascer. Depois, pensando que Isaac pode ter entre 15, 17, 18 anos, então vamos colocar aí mais 40 anos no mínimo entre a promessa, o chamado de Deus, até o Monte Moriá, para Abraão oferecer a Deus o seu filho. Diz Hebreus que pela fé Abraão ofereceu Isaac, mas ele sabia, ele tinha convicção de que Deus faria um milagre poderoso, que Deus poderia ressuscitá-lo, que Deus poderia fazer o que ele quisesse. Mas Abraão creu, e por ser essa pessoa que tinha tamanha fé sobrenatural, foi chamado de amigo de Deus. Então nós vamos entender que o dom da fé é um dom poderoso, é o carro-chefe dos milagres, é o carro-chefe das curas, dos dons, do sobrenatural. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxime dele tenha
A crença tem a capacidade de entender e crer e confiar que ele é galardoador, ele presenteia aqueles que realmente andam com ele. A fé é muito mais do que acreditar ou dizer eu acredito em Deus. Não. A fé é andar, é sentir, é ver, é ter Deus. Crer que Deus pode curar é uma coisa, confiar que Ele vai curar é outra. Então esse dom, ele ultrapassa o limite da fé primordial. Ele ultrapassa esse limite de fé natural que temos. Temos fé no homem, temos fé em instituição, temos fé na igreja, mas ela pode ser abalada. A fé sobrenatural, ela é inabalável. Então a natureza dessa fé é uma fé sobrenatural, aquela que faz você andar sobre as águas, aquela que faz você crer que um coxo, um paralítico vai levantar, mesmo que o seu músculo esteja atrofiado, mesmo que os seus órgãos estejam ali paralisados, mesmo que suas juntas, medulas e tudo estejam realmente inerte, você crê como João e diz, não tem para Pedro e João, que diz, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou em nome de levanta e anda. Isso tem que ter muita fé no coração. Dons de cura. Quando o apóstolo Paulo coloca no plural dons de cura, no primeiro momento parece difícil entender por que não dom de cura e sim dons de cura. Porque na verdade essa manifestação espiritual, ela cabe em vários aspectos. E é importante que eu e você saibamos em que aspectos elas cabem. Primeiro, você não trabalha com curas somente do corpo, ou seja, a cura somática ou a cura patológica, daquela doença que o médico descreve para você que você tem, ou feita de forma através de diagnóstico. Nós quando pensamos em cura, nós temos que entender que o ser humano ele fica doente em 3 esferas diferentes. Você pode ter enfermidade espiritual, você pode possuir uma enfermidade psicológica e você pode possuir uma enfermidade fisiológica ou biológica ou patológica. Então, quando pensamos em dons de cura no plural, podemos entender que há um momento em que você vai precisar dessa unção, desse dom, dessa capacitação espiritual para curar alguém que está vindo num processo de enfermidade mental ou de enfermidade psicológica. Muitas pessoas que vão ao médico procurar sentido para uma enfermidade, ou procurar num diagnóstico para saber o que tem, acabam descobrindo através de seus médicos que elas são portadoras, na verdade, de somatização de problemas emocionais, ou seja, são doenças psicossomáticas. Quantos de nós na igreja, quando ministramos através da vida das pessoas, temos que entender através do discernimento de espírito que aquela pessoa tem uma enfermidade causada por problemas psicológicos, problemas de estresse, problemas de uma vida moderna, infelizmente uma vida desregrada, que leva as pessoas a viverem momentos de dificuldade e que vai somatizando, vai vindo para o corpo. São as fobias, são os transtornos, são as inúmeras síndromes que ocupam a sociedade moderna. Você também tem a cura ou o dom de curar ou pode manifestar o dom de curar na questão patológica, ou seja, alguém está com uma enfermidade, um caroço, uma dor crônica, um desvio na coluna, um problema ósseo, uma questão nos olhos, nos ouvidos, na boca, nas mãos, uma lepra, um tipo de situação na pele, e você utilizar ou você ter o dom de cura. Esse dom de cura manifesta-se na cura patológica, na doença patológica. E, por fim, nós temos a enfermidade espiritual. E não pense você que é uma coisa rara, não. Ultimamente, o que mais tem acontecido são pessoas possuidoras de enfermidades espirituais. Enfermidades que são ocasionadas através do espírito. Pessoas que estão amarradas, pessoas que sofreram feitiçarias, pessoas que fizeram pactos, pessoas que colaram com outros, infelizmente, relacionamentos sexuais, relacionamentos amorosos, afetivos, e que acabaram recebendo também cargas emocionais, e essas pessoas com o tempo ficam doentes, porque essas doenças são causadas por demônios, por espíritos malignos. E então, essas enfermidades que muitas vezes são ocasionadas, eu estou falando de câncer, eu estou falando de problemas pulmonares, eu estou falando de aneurisma cerebral, estamos falando de pessoas que não dormem, insônia, que estão à base de remédio, e quando nós vamos orar, é discernido que essas pessoas têm problemas, mas não é patológico e não é psicológico.
é espiritual. Então por isso que são dons e não um dom de cura, porque na verdade você pode atuar nessas esferas diferenciadas. Operação de maravilhas. O que seria a operação de maravilhas? Não é a mesma coisa curar? Não é o mesmo que impor as mãos sobre o enfermo e curá-los? Não. A operação de maravilhas, se você notar o que Paulo está fazendo, ele vem com a fé, depois ele vem com dons de cura e, por final, operação de maravilhas. A operação de maravilhas ultrapassa as questões, inclusive, da cura. Quando você fala em operação de maravilhas, você está falando de tirar Lázaro depois de estar em estado de putrefação, está em estado cadavérico. Cadaverina e putrescina já tinham sido liberados como química do corpo, isso é natural quando nós morremos. E Jesus chama Lázaro e diz: Lázaro, vem! E ele vem, e não vem com sequela, não vem com problemas cerebrais, não vem com nenhum tipo de problema no corpo, vem perfeito como se estivesse dormindo, quando na verdade o seu corpo já havia sido afetado por um fator natural quando nós falecemos. Sinais e prodígios, porque sinais podemos pensar em cura, prodígios são coisas que realmente fogem a qualquer capacidade de entendimento. Como isso ocorreu? Andar sobre as águas é um prodígio. Fazer esses sinais prodigiosos, a prática das maravilhas, é porque realmente é algo tão poderoso, é tão impactante que a pessoa que tem esse dom manifesto, ela possivelmente fica também extremamente exposta. As multidões ocorriam atrás de Jesus ou iam atrás de Jesus porque o que Jesus fazia era uma coisa louca. Jesus curava, ele curou a sogra de Pedro. Jesus provocava curas, Jesus curava pessoas, curava leprosos, mas Jesus fazia com que cegos voltassem a ver, cegos voltassem a enxergar. Você vai ver Pedro e João lá em Atos, no templo, quando o coxo, chamado de coxo, mas é um paralítico, tem suas pernas paralisadas, seus músculos, ou seja, seus comandos neurológicos para as pernas não funcionavam, não recebia informação, ou não recebia impulso elétrico, não recebia nenhum tipo de impulso para que funcionasse, e de repente Pedro diz: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E o doutor Lucas, que está narrando Atos dos Apóstolos, assim, e ele dando um salto, firmando os seus artérios e joelhos, ou seja, Lucas está dando a correlação do que ele viu. Ele falou: meu Deus, que coisa maravilhosa, o homem não andava, não teve fisioterapia, a cura numa pessoa que sai da cadeira de roda. Olha só, vou traçar uma diferença para você entender. Uma pessoa que é curada na cadeira de roda, ela é curada, ela depois passa pelo processo da fisioterapia para fortalecer os músculos, para remover algum tipo de situação, para aumentar a capacidade muscular, para melhorar as questões das juntas, as questões de músculos de ligamentos, do joelho. Isso é a cura. Na manifestação de milagres, de prodígios, nada disso acontece, porque automaticamente a pessoa volta como se ela tivesse, ou como se ela nunca tivesse tido problema nenhum. Ela pode andar, ela pode correr, ela pode fazer tudo normalmente, porque é como se ela não estivesse doente, como se ela nunca tivesse numa cadeira de roda, como se ela nunca tivesse tetraplégica, como se ela tivesse falado a vida toda, ouvido a vida toda, visto a vida toda. E esses sinais e prodígios, ou sinais de maravilha, ou o dom de praticar esses sinais maravilhosos, é algo tremendo e poderoso. E, infelizmente, talvez você pergunte: por que não há mais isso na igreja? Porque este é um sinal tão poderoso que as pessoas que portariam esse dom deveria ter um caráter muito arraigado em Cristo Jesus, porque verdadeiramente seria uma idolatria muito grande sobre quaisquer pessoas que têm essa capacidade de ressuscitar mortos, ressuscitar as pessoas dos mortos, trazer vida às pessoas. É um nível, é um dom tão poderoso que, infelizmente, não é qualquer pessoa que poderia portá-lo. Pois bem, se você gostou, curta o nosso canal, dê um tour, faça um tour no nosso canal. Nosso canal não trata só de estudos, nosso canal fala de batalha espiritual, de louvor, tem mensagens, tem resenhas. Então você pode vasculhar o nosso canal, acompanhar-nos pelo YouTube, também pelo Facebook.
Mas compartilhe o vídeo, curta, nos ajude a ampliar essa rede de amigos, essa rede de comunhão dentro da Palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar e até a próxima vez, no próximo vídeo, onde estamos falando da natureza dos dons espirituais. Graça e paz, Deus te abençoe. Amém.